Esta semana, neste Saúde em Foco, doenças tropicais negligenciadas. A Organização Mundial da Saúde diz que há conquistas na erradicação da verme da Guiné. Discussões sobre problemas de saúde mental devido ao estigma permanecem um tabu entre muitos ruandeses. A seguir, neste Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco e eu sou Mãe Miguel. As doenças negligenciadas representam graves problemas de saúde aos mais pobres do mundo. Muitas dessas condições são doenças infecciosas mais prevalecentes em climas tropicais, particularmente em áreas com água potável insegura, saneamento precário, habitação precária e pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde. Todos os anos, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas são afetadas por essas doenças que causam imenso sofrimento, estigma, incapacidade e às vezes a morte. A doença do verme da Guiné, por exemplo, é transmitida pela água, enquanto a doença do sono é transmitida pela mosca tsetse. A Organização Mundial da Saúde comemorou o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas a 30 de janeiro. O Carter Center, com sede em Atlanta, aqui nos Estados Unidos, continua a progredir na luta contra as infecções por vermes da Guiné. Na reportagem a seguir, vamos ver como os países africanos lutam contra esta doença. As infecções pelo verme da Guiné chegaram a milhões na década de 1980. Em 2021 foram notificados apenas 15 novos casos e em 2022 a 13. O que não parece uma grande redução, mas quando lidas com números muito pequenos em áreas muito remotas, consideramos isso um grande passo em frente. Adam Weiss é o diretor do Programa de Erradicação do Verme da Guiné, no Centro Carter, quando a sua organização começou a liderar o esforço para livrar o mundo do verme da Guiné em 1986, o parasita existia em 20 países. Em 2022, apenas 4 países relataram novas infecções por vermes da Guiné em humanos. Tivemos 6 casos humanos no Tchad, 5 casos humanos no Sudão do Sul, um na Etiópia e um na República Centro-Africana, na fronteira com o Tchad. É uma boa notícia e, ao mesmo tempo, uma notícia não tão boa. O Dr. Zerionte Grebesalié é representante sénior do Carter Center na Etiópia, que está à beira da erradicação por completo do verme da Guiné. Estamos a fazer vigilância, indo de casa em casa, em todas as aldeias que historicamente reportam casos. Então, encontramos apenas uma pessoa e a encontramos antes da sua manifestação clínica, o que significa que suspeitávamos que poderia ser um caso de dracunculose e a mantivemos no centro de contenção de casos. We suspected that this could be a Guinea worm case. We kept him in a facility called Case Containment Center. O Carter Center também oferece incentivos financeiros para que as pessoas reportem possíveis infecções pelo verme da Guiné. Isto juntamente com um programa para educar as pessoas sobre a importância da água potável, bem como esforços contínuos de monitoria de parasitas, que está a impulsionar o progresso para a erradicação completa. Temos que nos livrar de todos os casos por 3 anos consecutivos. Um dos maiores contratempos para declarar o mundo livre do verme da Guiné foi a sua descoberta em animais domésticos e na vida selvagem. Foi um soco no estômago em 2012, quando começámos a ver infecções. Mas depois de anos de aumentos dramáticos no número de cães e gatos em aldeias remotas que carregam o parasita, 2022 mostrou resultados encorajadores. Nos últimos anos, passámos de vários milhares de infecções em animais para pouco mais de 600 infecções em animais no mundo este ano. Mas o número mágico no esforço geral de erradicação é 0 em humanos e animais. Temos que nos livrar de todos os hospedeiros para atingir a erradicação. Se o esforço for bem sucedido, a dracunculose, provocada pelo verme da Guiné, seria apenas a segunda doença erradicada do planeta, mas a primeira por meio de prevenção, já que não há remédio para tratar as infecções e nem vacina para preveni-las. Para saber mais sobre como as doenças negligenciadas são tratadas nas comunidades, vamos ouvir o Dr. Elisha Osati, do Hospital Nacional Muhimbili, em Dar es Salaam, na Tanzânia. Doenças negligenciadas, primeiro há muitas.
Existem muitas doenças negligenciadas em todo o mundo e na Tanzânia consideramos 5 delas. Cada uma tem uma modalidade diferente de tratamento, mas é principalmente com antibióticos ou antiparasitários. Por exemplo, aqui temos esquistossomose. Trabalhamos também em coisas como o tracoma. Temos filariose e temos diferentes formas de vermes intestinais. Things like trachoma, we have filariasis, and we have different forms of intestinal worms. Temos grandes campanhas de saúde a acontecer, algumas delas financiadas pela USAID em parceria com o governo da Tanzânia. A maioria dessas doenças negligenciadas é por causa da higiene. A maioria devido aos vermes que estão disponíveis no ambiente, alguns deles através da via fecal ou oral. Por exemplo, no tracoma, as moscas agem como vetores de transmissão. Elas colocam seus ovos no solo, onde há fezes. Há coisas como vermes intestinais, que colocam os ovos também quando existe contacto com as fezes. Então é importante limpar o ambiente. É algo que pode nos ajudar e, através da educação em saúde, temos de informar as pessoas para limparem as mãos. Você sabe, o tracoma, por exemplo, pode ser transmitido por uma mãe que está a cuidar do seu filho. É por isso que tem sido chamada de doença infantil. Não pode passar pela placenta, mas depois que a criança nasce, pode passar de mãe para filho ou de filho para mãe, porque pode ser transmitido pelo contacto. Can be transmitted from a mother who is caring for a child. This is why it has been called a nursery disease. So it cannot travel through the placenta, but after a child has been born, it can be transmitted from a child to mother or from mother to child. Por exemplo, se você tocar nos olhos e depois tocar de novo nos olhos de outra pessoa, você pode pegar tracoma. Portanto, não é possível ser transmitido para o feto, mas uma mãe que amamenta pode transmitir para uma criança. To be transmitted to unborn child, but a child that is a nursing mother can transmit to a child. Acompanhe o programa Saúde em Foco desde Washington, D.C. Voltamos já. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. Em Ruanda, a prevalência de um ou mais transtornos mentais entre a população em geral é de 20,5%, isto de acordo com a pesquisa de 2018. Discutir as lutas pela saúde mental ainda é um tabu entre muitos ruandeses devido ao estigma. Neste contexto, 10 mulheres artistas visuais organizaram uma exposição de 2 semanas em Kigali, designada Walk With Me, Caminha Comigo, para aumentar o conhecimento sobre a saúde mental. A exposição de arte Walk With Me em Kigali, Ruanda, reflete as realidades da vida de alguns pacientes com complicações de saúde mental e possíveis formas de apoiar aqueles que estão vulneráveis. As obras de arte de 10 artistas visuais femininas variam de desenhos, fotos e pinturas. Jemima Kakizi Akimani Zanie é uma artista visual com formação em aconselhamento de saúde mental. Ela explica a iniciativa. A saúde mental é um assunto tabu e acho que todos nós somos afetados, desde a história do nosso país, o genocídio contra os Tutsis em 1994, até à Covid-19. Acredito que isso é algo sobre o qual precisamos de falar. Christelle Arras, uma fotógrafa francesa, também está a exibir as suas fotos tiradas na Costa do Marfim, que mostram mulheres aditas.
Algumas delas abandonaram a prática depois das suas fotos terem sido publicadas, o que exemplifica o poder da arte em mudar o status quo. Fiz retratos apresentando mulheres que usam drogas como modelos. Quando viram aqueles retratos, houve testemunhos comoventes, pois 1, 2 ou 3 mulheres disseram que esses retratos revelaram a pessoa que elas poderiam ser e isso deu-lhes coragem para parar de usar as drogas. Os organizadores do evento dizem que a exposição inédita no género atraiu mais de 300 visitantes em uma semana. O Dr. Jean-Pierre Ndajijimana é um especialista sénior em saúde mental que se concentra no treinamento de regulação de stress. Ele diz que dados recentes sobre a saúde mental no Ruanda são alarmantes. É preocupante porque os números, estatísticas e histórias são realmente alarmantes. Com base na mais recente pesquisa nacional da saúde mental do Ruanda, realizada em 2018, em termos de transtorno depressivo ou episódio depressivo na população em geral, a prevalência foi de 12%, enquanto para os sobreviventes do genocídio foi de 35%. Isso é assustador, para dizer o mínimo. 35%. That's scary, to say the least. De acordo com especialistas em saúde, o Ruanda tem visto um aumento nos problemas de saúde mental, como resultado do trauma intergeracional devido ao genocídio contra os Tutsi em 1994 e à alta taxa de desemprego entre os jovens. Especialistas em voz sabem há muito tempo que a voz de uma pessoa pode dar informações importantes sobre a sua saúde emocional, física e mental. Agora, um projeto financiado pelo governo dos Estados Unidos está a juntar e analisar milhares de vozes e usa inteligência artificial para diagnosticar doenças. A doutora Yael Bensoussan examina as cordas vocais. No Centro de Saúde da Voz da Universidade do Sul da Flórida, ela trata pacientes com uma variedade de problemas, como distúrbios das vias aéreas superiores, voz e deglutição. E, ultimamente, ela tem ajudado a liderar um novo projeto para construir um banco de dados de 30.000 gravações de voz humana e treinar computadores para detectar doenças por meio de mudanças na voz humana. Não apenas para construir esses dados, mas também para desenvolver diretrizes sobre como compartilhar esses dados, como coletar esses dados e também como usá-los para futuras pesquisas de inteligência artificial. Ela trabalha com uma equipa de 45 investigadores e 12 universidades na América do Norte e uma startup na Europa. Eles estudam amostras de voz para ajudá-los a detectar doenças como Parkinson, cancro e distúrbios da voz, como a paralisia das cordas vocais. A equipa também estuda transtornos do humor, como depressão e ansiedade. Então, quando alguém está deprimido, triste, tem ansiedade, é claro que a fala muda. O estudo é um dos 4 projetos de geração de dados financiados pelo programa Bridge to Artificial Intelligence do National Institutes of Health, projetado para usar a inteligência artificial para lidar com desafios biomédicos complexos. Perceberam que havia uma lacuna tão grande entre a tecnologia que tínhamos disponível e o conhecimento clínico e o que usamos nos cuidados clínicos nos nossos hospitais. Isso é feito tendo em conta a privacidade dos participantes. Queremos pensar sobre a ética associada à recolha de vozes das pessoas. E como mantemos isso privado? O estudo começará a registrar participantes no próximo ano. E assim termina o nosso programa Saúde em Foco, com realização de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amâncio Miguel. Saúde é o mais precioso que temos. Próxima semana teremos mais. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.